Eu estava terminando mais um dia de trabalho de 14 horas na minha cobertura na Avenida Paulista, com planilhas ainda abertas no meu laptop enquanto as luzes da cidade cintilavam através das janelas do chão ao teto. O relógio na parede marcava 23 horas e 37. Ninguém costumava me visitar tão tarde, por isso a batida súbita e insistente quase me fez derramar o uísque. 3 batidas rápidas, depois silêncio, e mais 3. Quem quer que fosse, não tinha intenção de ir embora. Chegando, chamei, colocando o copo sobre o balcão de mármore. Não esperava visita, especialmente naquela hora. Minha assistente, Carla, já tinha ido para casa há horas, e a segurança do prédio geralmente anunciava os visitantes. Endireitei a camisa amarrotada, ainda vestindo meu traje de trabalho apesar da hora avançada, e atravessei o piso de madeira rumo à porta. O olho mágico revelou um homem que eu nunca tinha visto antes. Talvez estivesse na casa dos 30 anos, com um rosto marcado pela vida difícil que parecia ter levado. Suas roupas eram desajustadas e gastas, o cabelo desalinhado. Mas o que chamou minha atenção não foi sua aparência, foi o pequeno embrulho que ele carregava nos braços. Destravei o trinco e abri a porta, mantendo a corrente de segurança. "Posso ajudar?" perguntei. "Você é o Nathan Reis?" O homem indagou, com uma voz surpreendentemente suave para seu aspecto rude. "Sim", respondi cautelosamente. "Quem está perguntando?" Ele ajeitou o embrulho nos braços, e foi então que percebi que se tratava de um bebê, enrolado num cobertor amarelo desbotado. "Meu nome é Miguel. Vim a pedido da sua namorada. Ela quis que você cuidasse deste bebê." Piscou, convencido de que tinha ouvido errado. "Minha quê?" "Sua namorada, senhor. Ela me pediu para trazer sua filha até você." Fiquei paralisado, com a mão ainda na porta. Namorada? Eu não mantinha nada que se assemelhasse a um relacionamento sério há anos, talvez nunca. O mais próximo de uma namorada que lembrava era Rebeca, da empresa de marketing com a qual contratei serviços na primavera passada, mas saímos uns 3 encontros antes de um desinteresse mútuo encerrar as coisas. "Olha, deve haver um engano", disse, tentando manter a voz firme. "Eu não tenho namorada, muito menos uma filha." Os olhos de Miguel se estreitaram levemente. "Rebeca. Ela disse que você saberia quem é." O nome me atingiu como um soco. Rebeca. Cabelos escuros, olhos verdes, um riso que conseguia ser ao mesmo tempo elegante e espontâneo. Tínhamos nos conhecido num baile beneficente há cerca de 18 meses. Ela era curadora do MASP. Tivemos um romance arrebatador por 2 meses antes de eu me afastar, alegando compromissos profissionais. Na verdade, fiquei assustado ao perceber o quanto começava a sentir por ela. Há meses não pensava nela. "Rebeca Winters?" perguntei, a boca de repente seca. Miguel assentiu, aliviado. "Ela disse que talvez você precisasse de uma confirmação." Procurou no bolso do casaco e tirou uma pequena fotografia dobrada. Nela, Rebeca sorria, com a mão repousando sobre uma barriga visivelmente grávida. Retirei a corrente e abri a porta completamente, sentindo as pernas vacilarem. "Entre, por favor." Ele adentrou o apartamento, os olhos se arregalando com os móveis caros. Eu tinha me saído bem, startups de tecnologia que criei e vendi, investimentos estratégicos que renderam bons frutos. Aos 34, tinha mais dinheiro do que sabia o que fazer e ninguém com quem compartilhá-lo. Do jeito que eu gostava. Ou assim me consolava. "Sente-se", convidei, indicando o sofá de couro na sala de estar. "Quer algo para beber?" "Água." "Café?" "Água, por favor", respondeu Miguel, acomodando-se com cuidado, ainda segurando o bebê que permanecia adormecido, aparentemente indiferente à viagem até a minha porta. Fui até a cozinha, a mente a mil. Rebeca grávida? Com meu filho. Parecia impossível, mas um rápido cálculo confirmou que os prazos se encaixavam. Mas por que ela não me procurou diretamente? E por que enviar aquele desconhecido para entregar o bebê? Quando voltei com um copo d'água, Miguel já havia ajeitado o bebê contra o ombro.
De perto, pude ver que o pequeno era diminuto, com mechas de cabelo escuro espiando por debaixo do cobertor. Quantas semanas? Perguntei, estendendo-lhe o copo. 3 semanas, ontem, disse Miguel, tomando um gole cuidadoso. Rebeca o chamou de Emma. Emma. Eu tinha uma filha chamada Emma. O pensamento me soou tão estranho que mal consegui processá-lo. Onde está a Rebeca? Por que ela não veio pessoalmente? Perguntei, sentando-me na poltrona à minha frente. A expressão de Miguel mudou, uma sombra cruzou seu rosto. É que, Sr. Reis, a Rebeca faleceu durante o parto. Complicações. Ela me fez prometer que, se algo acontecesse com ela, eu traria a Emma até você. O ambiente parecia girar. Agarrei os braços da cadeira para me firmar. Como você conheceu a Rebeca? Consegui perguntar. Eu trabalhava na manutenção do prédio onde ela morava. Ela sempre foi gentil comigo, parava para conversar. Quando perdi o emprego e o apartamento há 6 meses, ela me deixou ficar no quarto de hóspedes até eu me reerguer. Olhou para Emma. Eu teria cumprido minha promessa mais cedo, mas precisei garantir que o bebê estivesse forte para a jornada. E, sinceramente, não tinha certeza se conseguiria deixá-la ir, mas por que eu? Questionei, a voz vazia. Eu e a Rebeca, não foi nada sério. Mal nos conhecíamos. Miguel deu de ombros. Ela falava de você o tempo todo. Disse que você era um bom homem, apesar do que possa pensar de si mesmo. Hesitou. Ela deixou uma carta para você. Está na bolsa do bebê. Eu não havia notado a mochila surrada que ele havia deixado ao lado do sofá. Ele a pegou, equilibrando Emma com cuidado, e abriu um bolso lateral para retirar um envelope com meu nome escrito na caligrafia elegante da Rebeca. Minhas mãos tremiam ao recebê-lo. Parte de mim queria rasgá-lo ali mesmo, mas outra parte recuava diante das verdades que ele poderia conter. Quer segurar a bebê? Miguel perguntou, apontando para Emma. Fiquei imóvel. Eu nunca segurei um bebê antes. Não é complicado, disse ele com um sorriso discreto. Apenas apoie a cabeça dela. Antes que eu pudesse protestar, ele se levantou e se aproximou, transferindo gentilmente o pequeno embrulho para meus braços rígidos. Emma se mexeu um pouco, mas não acordou. Ela era mais leve do que eu imaginava, mas de alguma forma o peso dela parecia imenso. Olhando para seu rostinho, traços perfeitos e diminutos, fui tomado por um sentimento de reconhecimento. Ela tinha o nariz da Rebeca, o queixo delicado dela. Mas as sobrancelhas, o formato dos olhos, esses eram inequivocamente meus. A realidade me atingiu em ondas. Essa era minha filha. Rebeca se fora. E, de alguma forma, agora eu era responsável por aquela nova vida. Miguel voltou a se sentar, observando-me com cuidado. A Rebeca disse que talvez você precisasse de um tempo para aceitar essa ideia. Ela entendia se você não conseguisse assumir isso. Ela já tinha arranjado um plano para Emma, caso você, não, interrompi, surpreso com a firmeza na minha voz. Não sabia bem o que sentia, choque, tristeza, terror, mas por trás de tudo havia uma estranha e instintiva certeza. Ela é minha filha. Ela vai ficar comigo. Miguel permaneceu por mais 1 hora, me mostrando como preparar o leite em pó, demonstrando a forma correta de segurar a Emma durante a mamada e explicando o básico sobre troca de fraldas com uma paciência que eu não merecia. Ele trouxera um pequeno estoque de itens essenciais na mochila surrada, fraldas, fórmula, alguns macacões, mas era evidente que eu precisaria adquirir muito mais, e rápido. Preciso ir, disse ele finalmente, olhando o relógio. O abrigo onde estou tem toque de recolher. Pisquei, percebendo que nem tinha pensado onde ele estava morando. Você está no abrigo? Por que não fica aqui hoje? Tenho espaço de sobra. Ele balançou a cabeça. Já cumpri o que prometi a Rebeca. A Emma agora está com o pai dela. Uma sombra passou pelo seu rosto. Além disso,
tenho uma entrevista de emprego amanhã de manhã para uma vaga de manutenção num hotel em Osasco. Senti-me relutante em vê-lo partir. Ele era minha única ligação com a Rebeca, com aquela nova realidade que surgia de repente. Pelo menos, deixe-me retribuir por tudo que você fez. Procurei minha carteira. Não precisa, respondeu firmemente. Não fiz isso por dinheiro. Então me permita ajudar de outra forma. Uma recomendação, talvez? Conheço pessoas na área de hospitalidade. Um lampejo de algo, orgulho, talvez, passou pelo seu rosto, e ele assentiu. Isso seria bem-vindo. Obrigado. Anotei o nome completo dele, Miguel Donovan, e prometi fazer algumas ligações pela manhã. Ao acompanhá-lo até a porta, com a Emma ainda desajeitadamente em meus braços, ele parou e disse: Você vai ficar bem. A Rebeca acreditava em você. Depois que ele se foi, fiquei parado no centro da sala, dominado pelo silêncio repentino interrompido apenas pela suave respiração da Emma. A carta da Rebeca permanecia fechada na mesa de centro. Eu não conseguia me forçar a abri-la, a enfrentar as últimas palavras que ela deixará, qualquer explicação ou expectativa que pudesse ter expresso. Em vez disso, afundei-me no sofá, ainda segurando a Emma, e fiz algo que não fazia há anos: liguei para minha mãe. Jean atendeu na terceira campainha, com a voz alerta apesar da hora avançada em Belo Horizonte. Nathan? Está tudo bem? A simples pergunta despertou algo dentro de mim. Mãe, disse, a voz embargada. Eu preciso de ajuda. Contei tudo, sobre a Rebeca, sobre a Emma, sobre o homem sem teto que apareceu à minha porta com um bebê que dizia ser meu. Esperei, meio que esperando choque ou desaprovação. Um filho solteiro com um filho inesperado mal se encaixava na visão tradicional da minha mãe, mas sua resposta foi imediata e prática. Vou pegar o primeiro voo para São Paulo amanhã de manhã, disse ela. Você tem um lugar para bebê dormir esta noite? Olhei ao redor do meu apartamento moderno, com móveis sofisticados e eletrônicos caros. Nada ali sugeria um ambiente adequado para uma criança. Não realmente. Coloque-a bem no centro da sua cama, com almofadas ao redor, não muito perto, só para evitar que ela role, e fique acordado para vigiá-la. Amanhã trago tudo o que você precisar. Depois de desligar, segui as instruções dela, improvisando um cantinho para dormir bem no meio da minha cama king size. A Emma começava a chorar, e eu, desajeitado, preparei uma mamadeira do jeito que Miguel me ensinara, as mãos tremendo levemente enquanto testava a temperatura no meu pulso. Alimentá-la foi uma experiência estranha e íntima. Suas mãozinhas minúsculas apertavam o meu dedo enquanto ela bebia, os olhos, de um azul recém-formado, ainda sem definir sua tonalidade definitiva, fixos no meu rosto com uma intensidade inquietante. Será que ela sabia que eu era um estranho? Será que percebia que eu não fazia ideia do que estava fazendo? Sinto muito pela sua mãe, sussurrei para ela. Ela devia ter sido incrível. O pensamento na Rebeca trouxe uma nova onda de tristeza. Havíamos ficado juntos por pouco tempo, mas houve algo especial, algo do qual eu fugi. E agora ela se fora, deixando para trás aquela pequena pessoa, metade dela, metade de mim. Quando Emma terminou a mamadeira, lembrei-me das instruções de Miguel sobre como fazer a arrotada. Dei leves tapinhas em suas costas, com medo de machucá-la, até que ela soltou um som pequeno que parecia confirmar o procedimento. A noite se estendia, longa e incerta. Eu não conseguia dormir, em parte porque precisava vigiar a Emma, conforme as orientações da minha mãe, e em parte porque a mente fervilhava com todas as implicações daquela mudança repentina na minha vida. Eu era pai. O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente revigorante. Por volta das 3 horas da manhã, finalmente juntei coragem para abrir a carta da Rebeca. Cuidadosamente, peguei-a da mesa de centro, levei-a para o quarto onde podia vigiar a Emma, e quebrei o selo. A caligrafia da Rebeca era tão elegante quanto eu lembrava, com a tinta azul deslizando pelo papel creme. Querido Nathan, se você está lendo isto, significa que as coisas não saíram como eu esperava. Desculpe por lhe impor essa responsabilidade de forma tão inesperada.
Debati por meses se deveria contar sobre a gravidez, mas depois de como tudo terminou entre nós, não tinha certeza se você gostaria de saber. Talvez isso tenha sido injusto, você tinha o direito de saber que seria pai, mas eu temia sua rejeição, não só a mim, mas também ao nosso filho. Quero que saiba que não espero nada de você. Já tomei providências para Emma, caso sinta que não pode assumir essa responsabilidade. Minha irmã, Clara, em Belo Horizonte, concordou em criá-la. Você só precisa avisar o Miguel, e ele garantirá que a Emma chegue até ela em segurança. Mas, Nathan, se porventura houver em você um desejo de ser pai da nossa filha, eu o encorajo a tentar. Apesar de sua insistência de que não foi feito para a vida em família, vi em você algo durante nosso breve tempo juntos, uma capacidade de amar e se conectar que você mantém tão bem guardada. Talvez a Emma seja aquela que finalmente derrube os muros que você ergueu em torno do seu coração. Seja o que for que decidir, por favor, conte a Emma sobre mim algum dia. Diga que eu a amei com cada fibra do meu ser, desde o momento em que soube que ela existia. Diga que sinto muito por não ter estado lá para vê-la crescer. E saiba que, mesmo que tenhamos tido pouco tempo juntos, você me fez muito feliz. Com amor e esperança, Rebecca. As lágrimas turvaram minha visão quando terminei de ler. Olhei para Emma, dormindo pacificamente no centro da minha cama, alheia à drástica mudança que havia transformado nossas vidas. Eu vou contar a ela sobre você, murmurei, como se a Rebecca pudesse me ouvir. Eu prometo. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe, voo marcado para as 6 horas. Chego aí até 9. Faça uma lista de tudo que precisa. Comecei a digitar uma resposta, mas parei, impressionado com o quão absurda era a situação. 24 horas atrás, minha maior preocupação era a conta da Henderson e se cumpriríamos as projeções trimestrais. Agora, eu estava fazendo uma lista de itens para bebê enquanto minha mãe, que normalmente eu via, no máximo, 2 vezes por ano, atravessava o país para me ajudar a cuidar de uma criança que eu nem sabia que existia. Emma mexeu no sono, seu rostinho franzindo por um instante antes de relaxar novamente. Ao olhar para ela, senti uma proteção intensa e inesperada. A ideia de entregá-la para a irmã da Rebecca, uma estranha para mim, parecia de repente impensável. Vamos dar um jeito nisso, prometi suavemente. De algum modo. A manhã chegou com uma luz pálida filtrada pelas persianas que eu esquecera de fechar. Emma acordara 2 vezes durante a noite para mamar, e eu havia conseguido lidar com tudo com uma ginga cada vez menor. Agora, ela estava acordada novamente, não chorando, mas emitindo pequenos sons guturais que indicavam estar razoavelmente contente naquele momento. Verifiquei o relógio, 7h13. O voo da minha mãe deveria aterrissar em breve. Precisava tomar banho e tentar deixar o apartamento um pouco apresentável antes da chegada dela. Mas primeiro, eu precisava tomar uma decisão, a decisão mais importante da minha vida. Peguei o telefone e liguei para a única pessoa que sabia que poderia ajudar a fazer as coisas acontecerem. Simão, falei quando meu advogado atendeu. Preciso que venha ao meu apartamento o mais rápido possível. E traga toda a documentação necessária para que eu possa estabelecer a guarda legal da minha filha. Os 3 dias seguintes passaram em um borrão. Minha mãe assumiu o comando com uma eficiência que me deixou grato e, ao mesmo tempo, atordoado. Ela transformou o quarto de hóspedes num berçário, encomendando móveis que chegaram com uma velocidade inacreditável, preenchendo gavetas com roupinhas minúsculas, estocando prateleiras com itens que eu nem imaginava existir. Simão, meu advogado, fez mágica com a papelada, navegando pela complexa burocracia para estabelecer a paternidade e obter a guarda com uma expertise que justificava seu valor exorbitante por hora. E, em meio a tudo isso, a Emma continuava sendo o centro tranquilo da tempestade, aceitando cada nova pessoa em mudança com uma serenidade que parecia impossível para alguém tão recém-chegado ao mundo. Ela tem o seu temperamento, comentou minha mãe na 3ª noite, enquanto me observava, desajeitado, trocando a fralda da Emma. Você era assim mesmo quando bebê, bastava que suas necessidades básicas fossem atendidas, e você se contentava em observar o mundo ao seu redor. Levantei o olhar, surpreso. Nunca me lembro de você ter falado isso.
Ela sorriu, com um toque de melancolia nos olhos. Há muita coisa que nunca conversamos, Nathan. Depois que seu pai nos deixou, acho que me concentrei tanto em proporcionar estabilidade que acabei esquecendo de falar das partes alegres da sua infância. A menção ao meu pai, que abandonara a família quando eu tinha 8 anos, sem jamais voltar, despertou algo desconfortável em mim. Há muito tempo havia arquivado aquelas memórias como história irrelevante. Mas agora, enquanto fixava uma fralda fresca na Emma, pensei no vazio que ele deixará na minha vida. Eu não quero ser como ele, disse baixinho. Minha mãe atravessou a sala e colocou a mão no meu ombro. Você não será. Você já está provando isso pela escolha que fez de fazer parte da vida da Emma. Mais tarde naquela noite, depois que minha mãe se retirara para o segundo quarto de hóspedes e a Emma dormisse em seu novo berço, senti-me inquieto. Percorri o apartamento, observando-o com novos olhos, os cantos agudos das mesas que precisariam de capas, a ausência de cores e calor, a sensação geral de que aquele era um espaço projetado para trabalho e solidão, não para família e conexão. Meu olhar pousou em uma caixa num canto do escritório, um dos poucos itens pessoais que eu havia trazido de Belo Horizonte quando me mudei para São Paulo há 8 anos. Eu não a abria desde então, contente em deixá-la acumular poeira enquanto construía meu império. Agora, retirei-a da estante e sentei no chão, abrindo a tampa com cuidado. Dentro, encontravam-se os restos da minha infância e juventude, troféus escolares, medalhas de competições, anuários e fotografias. Passei os olhos lentamente por cada item, e cada um deles despertava memórias que eu há muito tentava enterrar. Uma foto da minha namorada do ensino médio, Jéssica, com os braços em volta da minha cintura durante o baile de formatura. Namoramos por 2 anos, meu único relacionamento sério antes de me dedicar completamente à minha primeira empresa. Ela quis manter o relacionamento mesmo após irmos para faculdades diferentes, mas eu acabei terminando, convencido de que era a escolha mais prática. Um cartão de aniversário do meu colega de faculdade, Beto, com uma longa e sincera mensagem sobre nossa amizade. Fomos inseparáveis durante 4 anos, mas após a formatura, deixei que a conexão se esvaísse, tão focado na carreira que não mantinha amizades que exigissem esforço. Uma carta de aceitação para o doutorado no MIT, uma oportunidade que recusei para iniciar minha empresa de tecnologia. O professor Harrington ficou desapontado, dizendo que minha mente era feita para desafios teóricos, não apenas para aplicações comerciais. Descartei suas preocupações, ansioso para provar que conseguiria ter sucesso financeiro por conta própria. E, no fundo da caixa, uma fotografia que quase havia esquecido, eu, aos 7 anos, sentado nos ombros do meu pai num jogo do São Paulo Futebol Clube, ambos sorrindo amplamente. Era uma das últimas memórias felizes que eu tinha dele, antes que os problemas com a bebida se agravassem, antes que as discussões com minha mãe se tornassem a trilha sonora do nosso lar. Sentei com a foto por um longo tempo, traçando com o dedo o contorno do rosto do meu pai. Diziam que ele era encantador e brilhante, traços que eu herdara. Mas ele também era inquieto, incapaz de assumir as responsabilidades da vida familiar, sempre em busca de algo mais emocionante, mais satisfatório do que o que tinha. As semelhanças com a minha própria vida eram desconcertantes. Nunca permaneci em um relacionamento tempo suficiente para descobrir se um dia eu também partiria, assim como ele. Justificava meu distanciamento emocional como foco, minha incapacidade de me comprometer como ambição. Mas talvez sempre tenha sido medo, o medo de carregar a mesma falha, a mesma inquietude, o mesmo potencial para traição. Rebeca viu algo em mim que eu não reconhecera, uma capacidade de conexão que eu deliberadamente suprimira. Em nosso breve tempo juntos, ela conseguiu transpor minhas defesas, fazendo-me sentir coisas que há anos evitava. E quando esses sentimentos se tornaram intensos demais, reais demais, eu me recolhi, usando o trabalho como desculpa. Agora, olhando para os fragmentos de relacionamentos que descuidei ou negligenciei ao longo dos anos, perguntei-me como seria a vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse me permitido ser vulnerável, se priorizasse as pessoas em vez das conquistas, se construísse laços ao invés de muros. O suave som do choro da Emma, ouvido pelo monitor de bebê, me tirou do devaneio.
Devolvi a fotografia à caixa e fui até o quarto dela, encontrando-a acordada, mas tranquila, com seus pequenos punhos se agitando no ar. Ei, pequenina, sussurrei, pegando-a com cuidado. Não consegue dormir? Nem eu. Levei-a para a sala, onde janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. São Paulo à noite era um mosaico de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, um conjunto de escolhas e caminhos trilhados. Em algum lugar, ficava o antigo apartamento onde a Rebeca morava, onde ela carregara nossa filha por 9 meses, onde havia feito planos para um futuro que nunca viveria. Sua mãe tinha razão sobre mim, disse para Emma, que fitava as luzes com uma curiosidade distraída. Eu andava me escondendo. Das emoções, das conexões, do risco de me machucar, engoli em seco. Desculpe por não ter estado presente para você. Mas agora estou aqui, e farei tudo o que puder para ser digno de você. Na manhã seguinte, acordei com o som da minha mãe preparando o café na cozinha. Emma dormira a noite inteira pela primeira vez, um pequeno milagre que me deixou mais descansado do que desde sua chegada. Enquanto a alimentava, minha mãe colocou uma xícara de café ao meu lado. Estive pensando, disse ela. Posso ficar mais tempo, se precisar. Ou você e a Emma poderiam voltar para Belo Horizonte por um tempo. Levantei o olhar, surpreso com a oferta. Minha mãe havia reconstruído sua vida depois que seu pai nos deixou, voltando a lecionar e formando um círculo apertado de amigos. Pedir que ela mudasse isso, mesmo que temporariamente, parecia injusto. Obrigado, mãe, mas acho que precisamos resolver isso aqui mesmo. Hesitei. Mas, talvez, você pudesse nos visitar com mais frequência? Gostaria que a Emma conhecesse a avó. O sorriso que se espalhou no rosto dela confirmou que eu havia dito a coisa certa. Após o café, enquanto minha mãe levava a Emma para um passeio no novo carrinho que havia recebido no dia anterior, fiz 2 ligações. A primeira foi para a Carla, minha assistente, informando que eu tiraria uma licença da empresa por pelo menos 3 meses. O choque dela era perceptível mesmo pelo telefone, mas, com propriedade, ela passou a fazer perguntas práticas sobre a transição das minhas responsabilidades. A segunda ligação foi para um número que encontrei na carta da Rebeca, o de sua irmã, Clara, em Belo Horizonte. A conversa foi inicialmente estranha, ambos navegando por aquele território incomum de estarmos conectados por uma pessoa que se fora e por uma criança inesperada. Queria que soubesse que a Emma está comigo, disse eu. E que estou comprometido em criá-la. Clara ficou em silêncio por um momento. A Rebeca não tinha certeza se você assumiria essa responsabilidade, disse ela, finalmente. Achava que você estava demasiado focado na carreira. A observação doía, mas não podia negar sua veracidade. Eu estava, sim, admiti. Mas as coisas mudaram. Eu mudei. Pausou. Gostaria que a Emma conhecesse a família da mãe, sabe? Quando você estiver pronta, espero que venha nos visitar. Eu adoraria, respondeu Clara, com a voz suavizando. A Rebeca guardava um diário durante a gravidez. Acho que ela gostaria que a Emma o tivesse algum dia, e talvez você devesse lê-lo também. Depois de desligarmos, fiquei olhando pela janela por um bom tempo, observando a cidade abaixo. Há 4 dias, eu era outra pessoa, focado apenas no próximo negócio, na próxima conquista, na próxima escada que parecia subir sem fim. Agora, repensava tudo, minhas prioridades, meus hábitos, a própria estrutura da minha vida. A perspectiva era aterrorizante. Mas, ao pensar na Emma, no tipo de pai que eu queria ser para ela, senti algo além do medo, uma antecipação. Pela primeira vez em anos, caminhava em direção a algo que importava mais do que sucesso, riqueza ou status. Eu estava me encaminhando para me tornar a pessoa em quem a Rebeca acreditara. Uma semana após a chegada da Emma, Clara veio de Belo Horizonte com uma caixa de papelão contendo pertences pessoais da Rebeca. Sentamos na sala, com a Emma dormindo pacificamente no berço que minha mãe insistira em comprar antes de voltar para Belo Horizonte. Clara lembrava muito a irmã, os mesmos cabelos escuros e traços elegantes, mas enquanto a Rebeca era vibrante e animada, Clara era mais reservada,
com a dor ainda evidente nas sombras sob os olhos. Trouxe o diário da Rebeca, disse ela, entregando-me um caderno encadernado em couro. E outras coisas que ela queria que a Emma tivesse um dia. Recebi a caixa com uma mistura estranha de antecipação e apreensão. Parecia necessário e, ao mesmo tempo, invasivo espiar na vida que a Rebeca levava durante os meses em que estive ausente. Clara ficou pouco tempo, claramente desconfortável na minha presença. Não pude culpá-la, eu representava tanto o homem que abandonara a irmã quanto o motivo pelo qual minha sobrinha não seria criada em sua casa, como a Rebeca havia planejado. Mas ela prometeu voltar em breve, e eu agradeci até mesmo por essa pequena abertura. Depois que ela se foi, guardei a caixa, não estando pronto para encarar seu conteúdo. Em vez disso, concentrei-me na Emma, maravilhado com a forma como aquela pequena pessoa reorganizara completamente a minha existência em apenas uma semana. Contratei uma babá noturna a pedido da minha mãe, o que me permitiu algumas horas de sono ininterrupto, mas percebi que relutava em perder aqueles momentos silenciosos de vigilância noturna da Emma. Havia algo mágico nas mamadas às 3 horas, quando parecia que éramos os únicos despertos na cidade. Não foi até alguns dias depois, enquanto eu dava banho na Emma na banheira infantil sobre a bancada do banheiro, que notei algo, uma pequena pulseira delicada em seu pulso direito. Feita de fios de prata trançados, com um pingente minúsculo, uma lua crescente pendurado, eu não tinha reparado antes, assumindo que era apenas mais um acessório infantil dentre tantos que a Emma agora possuía. Mas, enquanto cuidadosamente passava o sabão ao redor dela, tomando cuidado para não molhá-la demais, algo naquela pulseira despertou uma memória. Eu já a tinha visto antes, ou algo muito parecido. Naquela noite, depois que a Emma adormeceu, finalmente abri a caixa que Clara havia trazido. Em cima, encontrava-se o diário da Rebeca, com páginas repletas de sua caligrafia fluida. Deixei-o de lado por enquanto, sem disposição para ler seus pensamentos mais íntimos. Abaixo, havia fotografias da Rebeca em diversos estágios da gravidez, com as mãos segurando sua barriga que crescia, o rosto radiante com uma luz interior que fazia meu peito doer de saudade. Havia também imagens de ultrassom, cada uma meticulosamente datada com a quantidade de semanas de gestação. Um coelhinho de pelúcia, que parecia muito amado. Um pendrive rotulado para o primeiro aniversário da Emma. E, no fundo da caixa, uma pequena bolsa de veludo. Abri-a, despejando o conteúdo na palma da minha mão. Uma pulseira de prata idêntica à que a Emma usava, mas no tamanho de um pulso adulto. Uma memória surgiu, vaga a princípio, mas ganhando nitidez. No parque do Ibirapuera, no início do outono, quando as folhas começavam a mudar de cor. Rebeca e eu havíamos caminhado depois do jantar num restaurante próximo. Paramos num vendedor ambulante de joias artesanais, e ela se encantara por aquelas pulseiras, pares combinando, ela explicou, tradicionalmente dadas para simbolizar uma conexão que nem o tempo ou a distância poderiam romper. Comprei-as por impulso, encantado com o brilho do sorriso dela ao gesto. Colocamo-las um no pulso do outro ali mesmo, no parque, e ela me beijara com uma ternura que ao mesmo tempo me encantava e aterrorizava. 2 semanas depois, encerrei o relacionamento, alegando que minha agenda de trabalho era demasiado exigente para um compromisso. A verdade era mais complicada. Eu estava me apaixonando rápido demais, sentindo demais, revelando demais de mim mesmo. Minha pulseira acabou esquecida num gaveteiro, até que me mudei e a descartei junto com outros itens acumulados. Mas a Rebeca guardou a dela. E agora, sua filha, nossa filha, usava uma versão em miniatura do mesmo design. A realização me atingiu com força inesperada. A pulseira não era apenas um acessório, era um símbolo de uma conexão que eu tentara cortar, mas que persistira, manifestando-se agora na forma da Emma. A Rebeca havia preservado essa ligação mesmo depois que eu a rejeitara, valorizando-a o suficiente para criar esse elo tangível entre nossa filha e ambos os pais. Coloquei a pulseira da Rebeca no meu pulso, o metal frio tocando minha pele. Parecia um compromisso, um reconhecimento tardio de um laço que eu não tivera coragem de honrar quando mais importava. Finalmente, abri o diário da Rebeca. A primeira entrada datava de uma semana após nosso último encontro, sua caligrafia levemente trêmula,
como se sua mão estivesse tremendo. Fiz o teste hoje. Positivo. Estou grávida do filho do Nathan. Deveria contar a ele, eu sei que deveria. Mas da forma como as coisas terminaram, tão abruptamente, tão definitivamente, temos sua rejeição. Não apenas por mim, mas por este bebê. Melhor não ter pai do que ter um que sinta rancor, não é? Ou será que sou apenas covarde? Li o diário lentamente, cada entrada revelando uma parte da história que eu havia perdido. Rebeca descobrindo a gravidez. Sua decisão de não me contar, ao menos não de imediato. Sua esperança de que, com o tempo, eu pudesse ser mais receptivo. O crescente apego pelo bebê que carregava, os planos e sonhos que tecia. E então, um ponto de virada, uma entrada do 5º mês, encontrei o Nathan hoje num evento beneficente no MASP. Ele estava com outra mulher, alta, loira, rindo de algo que disse. Não me viu. Saí de fininho antes que pudesse me aproximar. É claro que ele já seguiu em frente. Qualquer fantasia que eu tivesse sobre formarmos uma família parece ridícula agora. Este bebê e eu ficaremos bem sozinhos. A mulher devia ser a Melissa, chefe de uma ONG que eu apoiava. Havíamos participado de alguns eventos juntos, mas nunca houve romance entre nós. Será que a Rebeca nos viu e tirou conclusões precipitadas? A ideia de que um simples mal-entendido pudesse impedi-la de me procurar era devastadora. As entradas seguintes documentavam seu desconforto físico à medida que a gravidez avançava, seus medos quanto ao parto, sua amizade crescente com Miguel, que tinha passado a morar no quarto de hóspedes depois de perder o emprego. Ela mencionava a oferta da irmã Clara de ajudar após o nascimento, os preparativos para a licença maternidade no museu. E então, a última entrada, datada de apenas 2 semanas antes do nascimento da Emma, o Dr. Levine está preocupado com minha pressão. Repouso absoluto por enquanto, e estamos discutindo se é melhor induzir o parto se não houver melhora. Tenho pensado muito no Nathan. E se algo acontecer comigo? Cada instinto me diz que, apesar do medo dele de se comprometer, ele assumiria a responsabilidade pelo filho. Pedi ao Miguel que levasse a Emma até ele se o pior acontecesse. Escrevi uma carta explicando tudo. Talvez seja efeito dos hormônios, mas ainda acredito que ele seja um bom homem que queira conhecer sua filha. Espero estar certa. Fechei o diário, a visão embaçada pelas lágrimas. Ela confiara em mim o futuro da nossa filha, mesmo tendo todos os motivos para duvidar. E agora, olhando para a pulseira em meu pulso, a gêmea daquela que a Emma usava, senti o peso daquela confiança, a responsabilidade de estar à altura da fé que a Rebeca depositara em mim. Na manhã seguinte, liguei para o Miguel. Ele já havia começado seu novo emprego no hotel em Osasco, e com minha recomendação, tinha garantido um pequeno apartamento no mesmo prédio. Nos encontramos para um café durante a pausa dele, e mostrei as pulseiras. Ela nunca tirou a pulseira, confirmou ele. Nem no hospital. Pediu que eu me certificasse de que a Emma usasse a versão infantil que ela mandara fazer. Disse que era importante que sua filha tivesse algo que a ligasse aos 2 pais. Por que ela confiou em mim? Perguntei, a mesma questão que me impedia de dormir a noite toda. Depois de como terminei as coisas, por que ela acreditaria que eu cuidaria da Emma? Miguel refletiu, girando devagar a xícara de café. Ela falava de você o tempo todo. Disse que você tinha medo de precisar das pessoas, mas isso não significava que não era capaz de amar. Deu de ombros. Ela tinha um bom senso para julgar caráter. Viu algo em mim quando ninguém mais via uma chance. Talvez tenha visto algo em você também. Naquela noite, ao recolocar a pulseira da Emma no seu diminuto pulso após o banho, fiz uma promessa silenciosa à minha filha e à sua mãe. Eu me tornaria o homem em quem a Rebeca acreditava, o pai que a Emma merecia. O pingente de prata refletia a luz enquanto a mão dela se enroscava na minha, e naquele instante a conexão entre nós parecia real e inquebrável. A transição de solteiro para pai solteiro não aconteceu da noite para o dia. Houve momentos de progresso, como conseguir fazer compras com a Emma num carrinho, descobrir como dobrar o carrinho infantil complicado,
encontrar um pediatra que não me fizesse sentir completamente incompetente. Mas também houve retrocessos, noites em que a Emma chorava por 3 horas seguidas sem que nada adiantasse, a explosão de fralda no meio de uma reunião com o conselho de administração da minha empresa, realizada por videoconferência na sala de estar, o medo constante de que eu estivesse fazendo tudo errado. Em meio a tudo isso, eu usava a pulseira da Rebeca, tocando-a de leve quando me sentia particularmente perdido, como se pudesse transmitir um pouco da sabedoria dela. A pulseira combinando da Emma permanecia em seu pulso, e às vezes, quando ela apertava meu dedo com sua mãozinha, os 2 pingentes se chocavam suavemente, um som pequeno que fazia meu peito apertar de emoção. 1 mês depois de nossa nova vida juntos, recebi uma ligação do Simão, meu advogado. Os resultados do teste de DNA estão prontos, disse ele sem rodeios. 99,98% de probabilidade de paternidade. Não que houvesse dúvida, mas isso torna a burocracia da guarda bem mais simples. Agradeci e desliguei, fixando o olhar no telefone. Claro que eu sabia que a Emma era minha, via em seu rosto os meus traços desde o primeiro momento em que a observei de verdade. Mas a confirmação científica me atingira com força inesperada. Isso não era algo temporário. Não era algo do qual eu pudesse fugir quando as coisas ficassem difíceis ou inconvenientes. Isso era para sempre. O pensamento desencadeou uma onda de pânico familiar das últimas semanas. O que eu sabia sobre ser pai? Meu próprio pai era sinônimo de ausência, primeiro emocional e depois física. Passei a vida adulta evitando justamente esse tipo de conexão permanente que a Emma representava. Construí meu sucesso trabalhando em jornadas de 100 horas semanais, viajando sem aviso prévio, focando exclusivamente em qualquer meta que eu estabelecesse. Nada disso era compatível com a paternidade. Naquela noite, após a mamada da Emma, comecei a andar pelo apartamento, a ansiedade crescendo a cada volta. A Emma dormia em seu berço, a babá noturna chegaria em 1 hora, e eu me sentia sufocado pelo peso da nova realidade. Peguei minhas chaves e saí, dizendo a mim mesmo que só precisava de um pouco de ar, um espaço para pensar. Caminhei pelas ruas do bairro, o frio de dezembro mordendo meu rosto. As decorações de Natal cintilavam nas vitrines, lembrando-me que as festas se aproximavam, o primeiro Natal da Emma, o primeiro Natal desde a morte da Rebeca. O primeiro de tantos marcos que se estenderiam em um futuro que eu não podia prever ou controlar. Me perdi pelas ruas sem rumo até encontrar um bar que eu frequentava antigamente, um lugar sofisticado e moderno onde costumava receber clientes e, ocasionalmente, namoradas. Através da vitrine, via pessoas da minha idade rindo, bebendo, suas vidas despretensiosas e sem amarras. Por um instante, desejei aquela liberdade, aquela simplicidade. Quase entrei. O desejo era forte, um drink, 1 hora fingindo ser o meu antigo eu, só para relembrar como era. Mas, ao alcançar a porta, minha manga subiu, revelando a pulseira da Rebeca em meu pulso. A visão me paralisou. O que eu estava fazendo? A Emma estava em casa, dependendo de mim em todos os sentidos. A Rebeca confiara a mim o bem-estar e o futuro da nossa filha. E ali estava eu, prestes a ceder aos antigos hábitos. Desviando o olhar, encontrei um banco num parque pequeno do outro lado da rua. A noite estava clara, com estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Sentei por um bom tempo, confrontando o medo que vinha crescendo desde o momento em que o Miguel apareceu à minha porta. Não se tratava apenas dos desafios práticos da paternidade, embora estes fossem reais. Não era sobre as mudanças na rotina, na carreira ou na vida social. Era algo mais fundamental, o terror de amar alguém tão completamente que perdê-la me destruiria. Pois essa era a verdade por trás de toda a distância que mantinha, de todas as recuos estratégicos contra a intimidade. Eu via minha mãe despedaçada pela partida do meu pai, testemunhava sua dolorosa reconstrução de uma vida sem ele. Desde criança, entendi a lição: amar te torna vulnerável, e essa vulnerabilidade pode levar à dor. Cada relacionamento que abandonei, cada conexão que deixei se esfumar, foi uma tentativa de me proteger daquela dor. Construí uma vida onde o sucesso se medisse em conquistas, e o valor em saldos bancários e negócios, e não na profundidade dos laços humanos.
E agora estava Emma, aquela pequena que havia derrubado todas as minhas defesas simplesmente por existir. Que precisava de mim sem reservas. Que, inevitavelmente, quebraria meu coração em 1000 pequenos pedaços à medida que crescesse e se transformasse em alguém com sua própria vida. O pensamento era aterrorizante. Mas, sentado ali no frio, observando meu hálito se condensar no ar, percebi algo mais: a alternativa era pior. Fechar-me para esse amor, proteger-me daquela dor futura, significaria perder tudo o que importava no meio do caminho. Significaria me tornar meu pai, escolhendo a ilusão de liberdade em detrimento da complexa realidade de compartilhar a vida com os outros. Eu não queria isso. Não mais. Voltei para o apartamento com uma nova determinação, uma clareza que há muito faltava na névoa da ansiedade e adaptação. Ao abrir a porta, a babá noturna, Denise, uma mulher simpática e prática na casa dos 50, levantou o olhar do livro que lia. Está tudo bem, Sr. Reis? Parece que viu um fantasma. Só precisava de um pouco de ar, respondi, desamarrando o cachecol. E a Emma, como está? Dormindo como um anjo. Alimentada e trocada há uns 20 minutos. Ela estudou meu rosto. O início é sempre o mais difícil, sabe? Ser pai. Assenti, sem confiar em mim mesmo para falar. Meu marido saiu 2 semanas depois do nascimento do nosso primeiro filho, continuou ela, surpreendendo-me com a revelação pessoal. Disse que não era feito para isso. Eu estava aterrorizada, mãe solteira, sem família por perto, mal dando conta das contas. Não sabia como iria conseguir. Mas dei um jeito. Um dia de cada vez. E hoje aquele menino é médico em Baltimore e tem 3 filhos seus. E se eu errar? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Denise riu baixinho. Ah, você vai errar. Isso é certo. Mas crianças são resilientes. Não precisam de pais perfeitos, só daqueles que aparecem, que as amam mesmo quando é difícil. Fechou o livro. Pelo que vejo, você está indo bem, Sr. Reis. Depois que ela se retirou, fui ao quarto da Emma e fiquei ao lado do berço, observando o suave subir e descer do seu peito enquanto dormia. Em seu sono, o rostinho era pacífico, desprovido de expectativas ou julgamentos. Ela não se importava com meus fracassos passados ou com as incertezas do futuro. Apenas precisava que eu estivesse ali, presente, fazendo o meu melhor, mesmo que imperfeito. Eu vou errar, sussurrei para ela. Provavelmente muito. Mas prometo que sempre voltarei e tentarei de novo. Na manhã seguinte, liguei para Carla, minha assistente, e pedi que agendasse uma reunião com o conselho de administração. Era hora de formalizar as mudanças no meu papel na empresa. Não podia continuar como CEO, não com as demandas da paternidade solteira. Mas também não estava pronto para me afastar completamente. Estou pensando em ser presidente executivo, disse. Focar na estratégia e nos grandes clientes, mas com um horário que eu possa controlar. Precisaremos promover a Juliana a CEO, ela já estava preparada há meses. Carla, sempre serena, simplesmente disse, já organizo isso, senhor. Após desligar, senti uma leveza curiosa. Durante anos, minha identidade estivera completamente atrelada ao papel de fundador e CEO. Eu me definia pelo trabalho, medindo meu valor pelo sucesso profissional. Dar um passo para trás deveria parecer uma derrota, uma perda. Em vez disso, sentia que abria espaço para algo mais importante. Naquela semana, entrevistei babás e, no fim, contratei a Maria, uma mulher acolhedora e experiente, que já havia criado 3 filhos e se comunicava com a Emma tanto em português quanto em espanhol. Bebês são como esponjas, disse ela. Ela vai absorver as 2 línguas naturalmente. Gostei da ideia de a Emma ter essa vantagem, essa conexão com um mundo maior. Fui anotando mentalmente outras experiências que queria que ela tivesse, outras portas que desejava abrir para ela. Aulas de música, talvez. Viagens para outros países. A liberdade de explorar o que a encantasse.
Era estranho pensar tão adiante, imaginar a Emma quando pequena, em idade escolar, como uma adolescente com opiniões e preferências próprias. Estranho e um pouco assustador, mas também revigorante. Pela primeira vez em anos, olhava para o futuro não como uma série de metas a serem alcançadas, mas como uma história em desenvolvimento que eu ansiava por acompanhar. Eu ainda tinha medo. O medo não tinha sumido naquela clareza no parque. Surgia com frequência, quando a Emma ficava irritada e nada conseguia acalmá-la, ao ler sobre doenças infantis ou acidentes, ao pensar em todas as formas que o mundo poderia machucá-la conforme crescesse. Mas o medo não me paralisava mais. Existia ao lado de outras emoções, amor, esperança, curiosidade, orgulho, em vez de abafá-las. Numa certa noite, enquanto embalava a Emma para dormir, meu celular vibrou com uma mensagem de Clara: "A Rebeca teria orgulho de você." A simples mensagem trouxe lágrimas aos meus olhos. Duvidava que fosse totalmente verdade, era cedo demais para ter conquistado tanta confiança, mas o fato de a irmã da Rebeca, que tinha todo motivo para duvidar de mim, estender essa graça significava algo. Olhei para Emma, cujos olhos pesados lutavam contra o sono de forma determinada. "Sua mãe era incrível", disse suavemente. "Queria tanto que você a conhecesse. Mas prometo te contar tudo sobre ela, todos os dias, para que ela faça parte da sua vida para sempre." Os olhos da Emma finalmente se fecharam, e seu rostinho se suavizou em sono. Continuei embalando-a, sem pressa para deixá-la dormir. Na quietude do berço, com a cidade a murmurar além das janelas, senti uma paz que jamais imaginara possível, não a ausência de medo ou dúvida, mas a integração desses sentimentos num conjunto emocional onde o amor era o traço predominante. Eu sabia que não se tratava de uma batalha vencida. Era mais como uma trégua, um reconhecimento de que ambas as partes de mim, o realizador autossuficiente e o pai vulnerável e afetuoso, poderiam coexistir. Talvez precisassem uma da outra, a força para proteger e prover, equilibrada com a coragem de se conectar e cuidar. Toquei a pulseira no meu pulso e, suavemente, passei o dedo pela gêmea da Emma. "Nós vamos ficar bem", sussurrei, e pela primeira vez, acreditei de verdade nisso. A primavera chegou com uma delicadeza que espelhava as mudanças na minha vida. A Emma completava agora 3 meses, sua personalidade emergindo a cada dia. Ela sorria com frequência, um sorriso bobo e completo que sempre derretia algo dentro de mim. Descobriu suas mãozinhas, observando-as com fascínio como se fossem os objetos mais extraordinários do universo. E desenvolvera um som peculiar, um arrulhar que usava somente ao me ver, um jeito especial de cumprimentar o pai, como Maria me assegurara. A transição na empresa correrá melhor do que eu esperava. Juliana estava brilhando como CEO, trazendo um estilo de liderança colaborativo que complementava a base que eu construí. Meu novo papel de presidente executivo me dava a flexibilidade necessária, mantendo-me ligado ao trabalho que ainda me inspirava. Comparecia ao escritório 3 dias por semana, e frequentemente a Emma e a Maria se juntavam a mim no almoço, no jardim na cobertura que a Juliana insistira em instalar após a última reforma. Meu apartamento também havia se transformado. As mobílias minimalistas e austeras deram lugar a peças ainda elegantes, mas com um toque mais acolhedor. Os pertences da Emma estavam por toda parte, um tapete de brincadeiras na sala, um balanço na cozinha, livros e brinquedos em cestos estrategicamente dispostos. O lugar finalmente parecia um lar, e não apenas uma vitrine. Clara passava a visitar mensalmente vindoura de Belo Horizonte, sua reserva inicial suavizando-se até parecer amizade. Compartilhávamos histórias sobre a Rebeca, preenchendo as lacunas uma da outra, formando um retrato mais completo da mulher que nos conectava. Ela trazia fotografias da infância delas, histórias sobre as aventuras universitárias da Rebeca, detalhes sobre tradições familiares que queria garantir que a Emma vivenciasse. A Rebeca sempre fazia um grande alvoroço com o solstício de verão, comentou Clara durante sua visita em abril. Nossa avó era sueca, e a celebração era enorme lá. A Rebeca fazia coroas de flores e insistia em um piquenique que durava até o pôr do sol, não importando o tempo. Sorriu com a lembrança. O primeiro solstício da Emma vem em junho. Pensei que talvez pudéssemos continuar essa tradição.
A sugestão me tocou profundamente. Eu adoraria, respondi. Podemos fazer no Parque do Ibirapuera. Conheço um lugar perfeito. Quando Clara se despediu, hesitou à porta. Tem mais uma coisa, disse, enfiando a mão na bolsa. Encontrei isto enquanto revia mais dos pertences da Rebeca. Ela me entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro, havia um relógio masculino, nada de particularmente caro, mas com um design clássico. Sob ele, uma nota na letra da Rebeca estava cuidadosamente dobrada, para o Natan, porque o tempo é precioso. Feliz aniversário. Ela o comprou para o seu aniversário no último dezembro, explicou Clara. Mesmo depois de já não estarem juntos. Disse que sentia que um dia teria um motivo para lhe dar. Dando de ombro suavemente. Sempre foi a otimista da família. Depois que Clara se foi, fiquei sentado por um bom tempo, com o relógio na mão. A Rebeca o havia comprado meses após nosso término, enquanto estava grávida do meu filho, sem ter certeza de que eu saberia da Emma ou teria um papel na vida dela. Mas ela manteve aquela conexão, aquela esperança de que nossos caminhos se cruzariam novamente. No dia seguinte, liguei para o Miguel e o convidei para almoçar. Mantínhamos contato desde a chegada da Emma, cafés ocasionais, atualizações sobre o novo emprego e o apartamento. Ele parecia bem, mas sempre havia um ar de hesitação, como se ainda não soubesse seu lugar agora que cumprirá sua promessa a Rebeca. Nos encontramos num restaurante simples próximo ao trabalho dele. Ele chegou em uniforme impecável, com uma identificação que lia Miguel Donovan, supervisor de manutenção, uma promoção que receberá após poucos meses. E a Emma, como está? Perguntou logo, o rosto iluminando-se com a menção dela. Mostrei-lhe fotos recentes no meu celular, Emma se balançando no parque, vestida de coelhinha para a Páscoa, um capricho da minha mãe, dormindo serenamente em seu berço. Ela é incrível, disse. E eu nunca a conheceria se não fosse por você. Miguel deu de ombros, desconfortável com a gratidão. Apenas cumpri uma promessa. Foi mais do que isso, insisti. Você poderia tê-la levado diretamente para Clara. A Rebeca lhe deu essa opção. Mas trouxe a Emma para mim primeiro, porque acreditava que eu merecia uma chance de ser pai dela. Ele refletiu, depois assentiu lentamente. A Rebeca acreditava nisso. E para mim, isso já bastava. Conversamos mais durante o almoço, sobre o emprego dele, sobre um curso noturno de engenharia elétrica que ele fazia na faculdade comunitária, sobre o tímido recontato com uma irmã em Filadélfia. Ele reconstruía sua vida passo a passo, com cautela. Ao terminarmos, tirei a caixa de veludo com o relógio e a coloquei na mesa. Quero que fique com isso, disse. A Rebeca comprou para mim, mas acho que ela gostaria que você o tivesse agora. Miguel começou a protestar, mas levantei a mão. Você esteve lá por ela quando eu não estava. Foi um amigo melhor do que eu jamais fui. E trouxe a Emma para mim, dando-me uma chance que provavelmente eu não merecia. Empurrei a caixa em sua direção. Por favor. Significaria muito para mim. Ele abriu a caixa, cuidadosamente retirando o relógio. É bonito, disse, com a voz rouca de emoção. Leia a nota, incentivei. Ele desdobrou o papel, lendo as palavras da Rebeca, porque o tempo é precioso. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ela costumava dizer isso bastante, especialmente quando percebia que algo não estava certo com a gravidez. Assenti. Por isso, acho que ela aprovaria que você o ficasse. Você usou seu tempo para ajudar quando ela mais precisou. Para ajudar a Emma. Para ajudar a mim, mesmo sem obrigação. Miguel colocou o relógio, a pulseira de couro um pouco folgada em seu pulso, mas o mostrador brilhava sob a luz fluorescente do restaurante. Obrigado, disse simplesmente. Antes de nos despedirmos, fiz outra oferta, um convite para o primeiro aniversário da Emma, que ainda estava a meses de distância, mas já se formava na minha mente. Você faz parte da história dela, disse. Quero que ela conheça você conforme cresce, que entenda o papel que você teve em nos unir. Miguel aceitou com um aceno,
claramente emocionado. Ao apertarmos as mãos, notei que ele ajustava o relógio no pulso, um pequeno gesto de orgulho naquela conexão inesperada que se formava entre nós. As semanas foram passando, cada uma trazendo novos marcos na vida da Emma e na minha adaptação à paternidade. Ela aprendeu a rolar, um feito que me enchia de um orgulho desproporcional. Começou a balbuciar, produzindo sons tão complexos que às vezes pareciam quase uma conversa. E desenvolveu uma fascinação intensa pela pulseira em seu pulso, frequentemente levando-a à boca para mordiscá-la, pensativa. Minha mãe voltou a me visitar em maio, ficando por uma semana e se encantando com o crescimento da Emma desde sua última visita. Trouxe meu ursinho de pelúcia da infância, cuidadosamente preservado por todos esses anos, e observou com olhos marejados quando a Emma o abraçou imediatamente. Sabe, Nathan, disse ela certa noite enquanto estávamos na varanda depois que a Emma dormira, quando seu pai nos deixou, eu temia falhar com você. Que eu não seria suficiente. Olhou para as luzes da cidade. Acho que acabei me compensando demais, focando tanto no prático, em garantir que você tivesse estabilidade, oportunidades, educação, que acabei negligenciando o lado emocional. Mãe, comecei, mas ela ergueu a mão. Deixe-me terminar. Ao te ver com a Emma, percebo que você está fazendo algo que eu nunca tive coragem de fazer, estar totalmente presente para ela, emocionalmente disponível de uma forma que eu lutei para ser depois que seu pai se foi. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Tenho muito orgulho de você, Nathan. E até agora estou aprendendo com você. Apertei sua mão, a garganta apertada pela emoção. Eu tive um bom exemplo, finalmente disse. Você me mostrou o que é colocar o outro em primeiro lugar, como reorganizar toda a sua vida para atender às necessidades de alguém. Estou apenas seguindo o caminho que você traçou. Ela apertou minha mão e nos sentamos em silêncio, confortados pela brisa morna da noite e pela promessa de um verão que se aproximava. Em junho, a Emma teve sua primeira ida à praia, um bate-volta aos Guarujás com a Maria e sua família. Assisti encantado enquanto a Emma experimentava a areia pela primeira vez, seu rostinho franzindo com concentração desconfiada ao tocá-la timidamente, e depois com mais segurança. O mar estava frio demais para mais que um breve mergulho dos pés, mas ela parecia hipnotizada pelo ritmo das ondas, pelo canto das gaivotas, pela imensidão onde o céu se encontrava com a água. Naquela noite, ao dar banho nela para tirar os últimos vestígios da areia, comecei a conversar, mesmo que apenas comigo mesmo, sobre a Rebecca. Sua mãe amava o mar, falei. Cresceu numa cidade litorânea em Massachusetts. Ela dizia que o som das ondas era a coisa mais pacífica do mundo. Emma espirrava água pela borda da banheira, molhando minha camisa. Ri, sem me importar com o molhado. Ela teria adorado hoje, continuei. Ver você descobrir coisas novas, crescer. Tornará-se um hábito, essas conversas solitárias com a Emma sobre sua mãe. Às vezes me entristeciam, lembrando tudo o que a Rebecca estava perdendo, tudo o que a Emma jamais viveria diretamente com ela. Mas, na maioria das vezes, me enchiam de um sentimento de conexão, mantendo viva a presença da Rebecca em nossas vidas, mesmo ausente. O solstício de verão chegou, e como havíamos planejado, Clara veio de Belo Horizonte para uma celebração no Parque do Ibirapuera. Estendemos toalhas numa área gramada próxima ao lago, rodeados por um banquete preparado com capricho por Clara, pratos tradicionais suecos que faziam parte da celebração familiar há gerações. Ela colocou uma pequena coroa de flores na cabeça da Emma, outra, maior, em si mesma, e me ofereceu uma também. A Rebecca insistiria nisso, disse com um sorriso. Coloquei a coroa sem hesitar, recebendo um aceno de aprovação de uma criança que passava e um joinha do pai dela, divertido. Emma, já mestra em rolar, imediatamente tentou pegar sua própria coroa, conseguindo apenas empurrá-la ainda mais para a testa. Conforme o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de dourado e rosa, senti uma paz que antes parecia impossível. Minha vida havia sido transformada em 6 meses, prioridades reordenadas, relacionamentos se alterando ou surgindo, minha identidade remodelada em torno daquela pequena pessoa que entrará no meu mundo tão inesperadamente. Ao invés de me sentir perdido com tantas mudanças,
eu me sentia mais enraizado do que nunca. Os medos que me impulsionavam, do risco, da perda, do fracasso, não haviam desaparecido, mas haviam sido equilibrados por forças maiores: amor, esperança, conexão, propósito. Naquela noite, depois de voltarmos para casa e com a Emma adormecida, sentei na varanda com a Clara, ambas usando as coroas de flores um pouco murchas. Conversamos sobre a Rebeca, sobre o futuro da Emma, sobre a estranha e inesperada família que estávamos formando em torno dela. Sabe, disse Clara pensativamente, quando a Rebeca me contou que estava grávida, perguntei se ela pretendia contar a você. Ela disse que não tinha certeza, que precisava entender se conseguiria ser mãe solteira antes de te envolver. O que mudou na cabeça dela? Perguntei, curioso sobre o processo que levou Miguel a aparecer à minha porta. Ela nunca te contou, não diretamente, lembrou Clara. Mas decidiu fazer os preparativos para que a Emma viesse para você se algo acontecesse com ela. Ficou em silêncio por um momento. Acho que foi em parte por conta dos problemas de saúde. Ela começou a ter complicações na segunda metade da gravidez, e isso a fez pensar no que aconteceria com a Emma se não estivesse mais por perto. Assenti, lembrando das entradas do diário. Mas foi mais do que isso, continuou Clara. Ela disse algo que ficou comigo. Disse: Nathan acha que se proteger mantendo distância, mas na verdade se prendeu aos seus próprios medos. A Emma pode ser a única coisa que o liberte. Clara sorriu levemente. Muito perspicaz, minha irmã. Mais tarde, depois que Clara se retirara para o quarto de hóspedes, fui verificar a Emma uma última vez antes de me deitar. Ela dormia tranquilamente, sua pulseira capturando o suave brilho do abajur noturno. Toquei a minha, o pingente gêmeo quente contra minha pele. A Rebeca estava certa. A Emma me libertara, não da responsabilidade ou do compromisso, mas do cárcere da solidão que eu havia erguido ao redor de mim. Ao me abrir para os outros, para minha mãe, para Clara, para o Miguel, para Maria e sua família, descobri uma riqueza de vida que faltava na minha busca por sucesso solitário. Permanecendo na calma do berço da Emma, senti uma gratidão profunda pela Rebeca por esse presente que ela me dera, mesmo depois de partir. Não só pela Emma, que era preciosa além de medidas, mas pelo impulso de me tornar a pessoa que sempre pude ser, alguém capaz de profunda conexão, de colocar as necessidades do outro acima das próprias, de encontrar alegria na caótica e imprevisível realidade de uma vida compartilhada. Obrigado, murmurei, sem saber se falava com a Rebeca ou com alguma força maior que trouxera a Emma para minha vida. Não desperdiçarei essa chance. Ao me levantar, a Emma mexeu-se levemente, uma mãozinha pequena alcançando algo em seus sonhos. Sem pensar, estendi meu dedo, e ela o segurou, com uma firmeza surpreendente mesmo no sono. Permanecemos assim por um longo momento, conectados, seguros, presentes de uma forma que transcendia as palavras. Naquele instante silencioso, fiz uma promessa a mim mesmo e a Emma: abraçar aquele futuro desconhecido com o coração aberto, enfrentar os desafios com coragem e compaixão, e sempre lembrar do que a Rebeca já sabia desde o começo, que o amor, apesar dos riscos, é a única coisa que torna a vida verdadeiramente valiosa.